Olá, graça e paz em nome de Jesus. Eu estou aqui para gravar uma mensagem. Quem é o menino da manjedoura? Quem é o menino da manjedoura? Gostaria de fazer uma abertura com música, um fundo musical natalino, mas infelizmente as regras do YouTube mudaram e vão bloquear se a gente colocar qualquer canção aqui no fundo. E, na verdade, nós precisamos entender qual é o verdadeiro sentido do Natal. Há muitas pessoas que apenas sabem que um menino nasceu na manjedoura, mas quem é esse menino da manjedoura? O evangelista João, em João capítulo 1, versículos de 1 a 4, nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Muitos não conhecem o Salvador. É bem verdade que não sabemos qual foi a data que ele nasceu. É bem provável que não tenha sido dia 25 de dezembro, mas não celebramos o dia, e sim o que aconteceu neste dia. Ou melhor, naquela noite de Natal. Porém, muitos não sabem quem verdadeiramente foi ou quem é o menino da manjedoura. Muitos não conhecem o bebê que veio ao mundo. Como João disse, o Verbo que se fez carne. Esse Verbo tem atributos tremendos. Durante a sua trajetória na terra e durante o seu ministério com seus discípulos, a fala que mais se ouvia era: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Registrado lá em Marcos capítulo 4, 41. Outro momento: quem é esse que caminha sobre as águas? Registrado lá em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 14, versículo 25 e 26. Mas nós poderíamos parafrasear dizendo: quem é esse que fecha a boca dos leões? Quem é esse que abre o mar? Quem é esse que é o quarto homem da fornalha de fogo ardente? Quem é esse que dividiu o tempo, que dividiu as eras? Essa pergunta ela é muito importante. Inclusive, ele próprio chegou aos seus discípulos e disse: quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Jeremias, outros dizem ser um dos profetas. E ele disse então: tá, tudo bem. E vós, o que dizeis que eu sou? Qual é o entendimento que você tem do Cristo, o Messias, aquele que haveria de vir? Jesus Cristo é o nome mais procurado na internet mundial. É a personalidade mais pesquisada na história. Jesus Cristo é uma pessoa singular. Ele centraliza o evangelho da graça e a glória de Deus. Através dele, a eternidade invadiu o tempo e o Verbo se fez carne. O Verbo se fez tabernáculo. O Verbo se fez uma tenda e habitou entre nós. Por isso que é comum dizer que ele tabernaculou entre nós. Deus se fez homem e a vida humana adquiriu um significado que a eleva acima da ordem natural e apropria para a comunhão e a obra de Deus. Jesus Cristo é o representante legal de Deus. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é o fundamento aonde a nossa fé é construída. O evangelista João registra uma das mais encantadoras referências acerca do caráter de Jesus Cristo. Cristo é distinto de Deus Pai, porque ele é divino, ele é Senhor. E o Pai também é divino, o Pai também é Senhor, mas são dois seres distintos. Embora ele seja divino, ele é eterno, mas ele também é o agente da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus e Deus não são a mesma pessoa, são dois seres distintos. O Verbo estava com Deus.
O termo aqui no original em grego é logos. O logos estava com Deus. E logos significa a vontade revelada, a vontade plena, a sabedoria divina, a palavra de Deus. Logos é palavra. O logos de Deus, a palavra de Deus é Cristo. Ele é a verdadeira sabedoria. O Verbo estava com Deus. Cristo estava com Deus desde o princípio, assim como o Espírito estava com Deus. E aí nós temos então a Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é um em essência, mas três em caráter. Deus Pai, aquele que criou todas as coisas. O Verbo, a palavra, o Logos, o Cristo e o Espírito do Senhor, que pairava sobre a face das águas. Deus Pai e Deus Filho são seres distintos, porém, com os mesmos atributos. Cristo é eterno e Cristo também é divino. Ele não é só um profeta, ele não é uma criatura, ele é Deus, ele é divino. Cristo é Deus, Cristo é eterno, de eternidade passada a eternidade futura. Cristo, na verdade, nunca nasceu. Quem nasceu em carne e sangue foi Jesus, a forma corpórea de Cristo. Jesus deu corpo, matéria a Cristo. Jesus permitiu que Cristo fosse legal nessa terra em carne e sangue. Então, quem nasceu em carne e sangue foi Jesus. Por isso que Maria não é mãe de Deus, porque ela não é mãe de Cristo. Ela é mãe da forma humana, ela é mãe da forma corpórea, ela é mãe de Jesus, o pequeno menino da manjedoura. Cristo nunca nasceu, porque ele é eterno, de eternidade a eternidade. Antes do cosmos existir, Cristo já existia. Jesus também, ele é o agente da criação. Por isso que o evangelista João, no versículo 3, nos diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Precisamos saber aonde está a nossa fé. Precisamos conhecer quem é que nós cultuamos. Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? Qual é a razão e o motivo do nosso Natal? Podemos dizer que o Pai é o arquiteto, aquele que arquitetou todas as coisas. Mas o executor, o agente da criação, foi Cristo. E assim nós podemos voltar lá para Gênesis, lá para o comecinho de todas as coisas, e no capítulo 1, de 1 a 3, nos diz: no princípio, um princípio remotíssimo, criou Deus os céus e a terra. Deus Pai, o Criador. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus, falou, liberou o verbo. Toda a palavra de Deus em Gênesis 1, 2 e 3 são verbos. Jesus, Cristo. Haja luz e houve luz. Vemos aqui o verbo haver. Quando Deus libera o verbo, Deus está outorgando, autorizando Cristo para criar aquilo que ele está fazendo. Por isso dizemos que ele é o agente da criação. Paulo vai dizer aos Colossenses que todas as coisas foram criadas por ele, todas as coisas subsistem por causa dele. A lei mostrou para nós quem nós somos: pecadores, falhos, humanos, fracos, ímpios. Mas Jesus mostrou para nós o que nós podemos ser nele: redimidos, lavados, comprados, resgatados, salvos. Cristo decidiu, aceitou vir ao mundo como um ser humano, para revelar a glória do Pai, para revelar a Deus. Por isso que João capítulo 1, versículo 14 nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
O verbo, logos, a palavra de Deus se vestiu de carne. A palavra de Deus se fez carne e nasceu numa manjedoura, como um pequeno menino da manjedoura. O verbo se fez carne. Verbo fala de Cristo. Esse que é divino se vestiu de humano, se fez carne, recebeu uma natureza humana. Quando o evangelista João diz que o verbo se fez carne, João está dizendo que Deus se fez homem. João está nos definindo a humanidade de Cristo. Esse Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, se tornou humano. O divino entrou em um corpo humano. O divino, o eterno, entrou no tempo Cronos, no espaço, e se fez homem. Então, em primeiro lugar, ele tinha que nascer como homem. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18, diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo registra: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, provando a humanidade de Jesus. O escritor de Hebreus, no capítulo 2, verso 14, diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele tinha que vir em carne e sangue, ele tinha que ser humano, o Deus Filho, o Verbo, a palavra, tinha que vir a esse mundo como ser humano. Jesus era 100% Deus, mas ele despojou da sua glória e ele veio ao mundo como homem e foi 100% homem. A Bíblia diz que ele teve fome, a Bíblia diz que ele teve sede, a Bíblia diz que ele se cansou ali quando ele chegou em Samaria, perto do poço de Jacó, como ser humano no corpo desta carne, humano. Ele teve fome, ele teve sede, ele se cansou e ele também morreu. Assim como está registrado em Lucas capítulo 24, 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Era necessário que ele fosse plenamente humano, porém não com uma semente do homem, não da linhagem, da descendência, da semente de Adão, não da mesma espécie de Adão, porque Adão pecou e ele maculou a espécie humana, porque um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele tinha que ter um nascimento sobrenatural, um nascimento extraordinário. Ele nasceu da semente da palavra de Deus. Maria, quando foi avisada pelo anjo, ela disse: mas como pode ser que isso aconteça, visto que eu não tive relação com o homem? E o anjo do Senhor disse: o Espírito do Senhor descerá sobre ti e te envolverá. Vai depositar semente direto no ventre de Maria, ou seja, assim cumprindo a promessa que foi feita, a primeira promessa acerca de Cristo Jesus, a primeira profecia acerca de Cristo Jesus: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A mulher não tem semente, mas ali em Gênesis 3,15, Deus já estava dizendo que, na verdade, ele nasceria de uma virgem. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. A virgem conceberá. Então, ele tinha que ser homem para ser o sacrifício perfeito, para nos substituir. Tinha que se identificar para ser o sacrifício aceitável. Senão, se ele não se identificasse como homem, ele não poderia nos substituir na cruz do Calvário. O escritor de Hebreus entendeu esse mistério e registrou em Hebreus capítulo 2, versículo 16 e 17, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para
ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. Sacrifício substitutivo que quita nossa dívida com Deus, que satisfaz as demandas de Deus. O plano de Deus foi genial, o plano de Deus foi perfeito, o plano de Deus foi incrível. Ele tinha que vir como homem para ser o sacrifício aceitável, o sacrifício substitutivo. Ele tinha que vir como homem para se compadecer de nós, como nosso sumo sacerdote. Ele tinha que se tornar homem para experimentar as nossas dores, para poder nos assistir, nos entender, nos compreender. Por isso o escritor de Hebreus nos diz em Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele soou, ele chorou, ele sofreu, ele sabe o que é a agonia de um homem. Ele sabe o que é a tentação humana. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Mas ele sabe o que é a nossa batalha e por isso ele pode nos socorrer, porque ele nos entende. Agora, esse Cristo que se fez carne, esse verbo que se fez carne e foi 100% humano, ele também é completamente divino. 100% divino. Deixa eu falar um pouquinho da divindade de Cristo. Tem muitas seitas que ensinam que Jesus Cristo é uma criação. E isso, na verdade, é uma heresia. Ele nunca foi criado. Ele é autoexistente. A Bíblia nos prova que ele é plenamente homem, como acabamos de ver nesses textos que foram citados, mas ele também é 100% Deus, 100% divino. O termo Deus no grego é definido pela palavra Theos. No Novo Testamento usa Theos para Deus, mas também usa Theos para Jesus, para mostrar que Jesus é Deus. O próprio João, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, Theos, e o verbo era Theos, o verbo era Deus. Agora, no mesmo evangelho de João, capítulo 20, versículo 28, Tomé, ele respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Romanos capítulo 9, versículo 5, Paulo nos diz, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Deus bendito eternamente. Amém. A Bíblia atribui a Jesus a divindade. Trata Jesus como Deus, ao usar termos que só Deus pode receber. Ou o termo para Deus que é Kyrios, Senhor, que é atribuído também a Jesus Cristo. A Bíblia na Septuaginta emprega Kyrios para o termo Yahvé, Jeová, no Antigo Testamento, 6.814 vezes. Senhor era dirigida a Deus Pai, ao Criador, mas no Novo Testamento se refere Jesus como Kyrios, nosso Senhor. Isso está dizendo, aquele homem é Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 11, nos diz, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Kyrios, Cristo Senhor, Cristo divino. Mateus capítulo 3, versículo 3 nos diz, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Preparai o caminho do Kyrios, do Senhor. Endireitai as suas veredas. Ministério de João Batista. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 33, nos diz, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Kyrios, Deus o fez Senhor. Deus Pai o fez Deus Filho. A Bíblia usa termos para Jesus que só podem ser usados para a divindade, para Deus. Por quê? Porque ele é divino.
Ele é eterno como Cristo. Quem nasceu em carne e sangue, a forma corpórea de Cristo, foi Jesus de Nazaré, o Emanuel, o Deus conosco. Jesus tem atributos da divindade, características de Deus: justiça, amor, bondade, onisciência, onipotência, onipresença. Jesus tem atributos incomunicáveis: a onisciência, a onipresença, a onipotência, que quando ele estava no corpo dessa carne, ele abriu mão desses atributos. Mas são atributos que só seres divinos têm. Estar presente em todos os lugares, saber todas as coisas, conhecer todas as coisas e poder fazer todas as coisas. Ele multiplicou pães e peixes, Mateus 14, 19. Ele acalmou a tempestade, Mateus 8, 26 e 27. Ele transformou a água em vinho, Evangelho de João, capítulo 2. Ele era onipotente. Outro atributo desse nosso Kyrios, desse menino da manjedoura, eternidade. Eterno não tem começo e não tem fim, ele é de eternidade a eternidade. O profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, nos diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Não teve começo. Onisciência. Jesus sabia desde o princípio quem eram os que criam nele. Ele conhecia todas as coisas. Por isso ele disse em João capítulo 6, 64, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de o entregar. Ele é o Deus que sabe todas as coisas. João capítulo 16, 30, agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saístes de Deus. Cristo era plenamente humano, mas também plenamente divino, porque era necessário que ele fosse plenamente divino para vir esse mundo. Só ser homem não estava bom para nos substituir. Só sendo Deus infinito é que ele poderia arcar com toda a pena de todos os nossos pecados e de todos os que crescem nele. Só sendo Deus para poder suportar a ira divina. Só um Deus poderia satisfazer as exigências da justiça divina. Só um Deus poderia pagar a ofensa eterna. Só sendo Deus poderia ressuscitar dos mortos. Só sendo Deus poderia fazer mediação entre Deus e os homens, como Paulo registra em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tinha que ser um homem para nos substituir na cruz do Calvário, mas tinha que ser um Deus para suportar todo o peso do pagamento do pecado na cruz do Calvário. A encarnação de Cristo em forma humana, a divindade e a humanidade habitam em uma única pessoa. Na pessoa única de Cristo Jesus, o pequeno menino da manjedoura. O grande mistério reside no fato de não ser Cristo só plenamente divino ou só plenamente humano, mas essas duas naturezas que fazem parte de uma só pessoa, Jesus Cristo, homem, que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Algumas seitas negam uma das duas naturezas. O gnosticismo, por exemplo, negava a humanidade de Cristo. Negava uma das naturezas. Afirmava que ele era só divino, porque o gnosticismo acredita que a matéria é má. Então, se a matéria é má, ele não podia ter matéria, ele não podia ter corpo. Então eles negavam a humanidade de Cristo. Outra seita que negava a humanidade de Cristo era o docetismo. Aí vem outra seita, o arianismo, porém esse daí eles negavam a divindade de Cristo na terra em carne e sangue. Acreditavam que na terra ele era só homem. Agora, se negou uma das duas naturezas, é heresia, porque o nosso Senhor Jesus Cristo era 100% homem
e 100% Deus. Quem é o menino da manjedoura? Jesus é a expressão exata da forma maravilhosa do Deus que a gente não pode ver. Quem é o menino da manjedoura? Quais são as suas funções? No Antigo Testamento haviam 3 tipos de ofício: reis, profetas e sacerdotes. O rei é o governante, é o líder máximo da nação, é o chefe da nação. O sacerdote era o representante dos homens diante de Deus. O sacerdote era o que oferecia o sacrifício para perdão dos pecados. E o profeta? O profeta é o representante de Deus diante dos homens. O profeta revelava a vontade de Deus ao povo. E às vezes ele via o futuro. Esses 3 ofícios demonstram a obra de Cristo na terra. Cristo é o nosso profeta. Cristo é o nosso sumo sacerdote e ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Os 3 ofícios se cumprem nele. Cristo tinha esses 3 ofícios na sua vida, no seu chamado, no seu ministério. Ele revelou e ele transmitiu a palavra de Deus ao seu povo, porque ele é a própria palavra. Ele é o sumo profeta, como foi profetizado por Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, verso 15 a 18. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Essa profecia registrada por Moisés foi cumprida em Cristo Jesus. Cristo também assumiu a forma de sacerdote. Ele oferece um sacrifício para perdão do pecado dos homens. Como o escritor de Hebreus nos diz em Hebreus 4,14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ele é o sacerdote que se ofereceu como sacrifício. Não só foi o sacerdote, mas ele também foi o próprio sacrifício. Hebreus capítulo 10, verso 12 nos diz: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote, mas ele também é o nosso rei, porque ele governa não só a igreja, não só a terra, mas todo o universo. Apocalipse capítulo 19, 16 nos diz: e na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo tem que apontar para Cristo. O universo é cristocêntrico. Nele provém todas as coisas e nele convergem todas as coisas. Ele é o início de tudo e ele é o fim de tudo. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é a origem, o princípio, o início de todas as coisas, mas também é o fim que converge em todas as coisas, é o ômega. Ele é o fim de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo é sustentado através dele. Tudo que existe contém as digitais de Cristo. Por isso que o salmista, no capítulo 24, versos de 7 a 10, ele declara: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nós esperamos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Verbo que se fez carne, o Verbo de Deus, o Logos de Deus, a Palavra de Deus, que em breve retornará ao mundo, montado num cavalo branco,
não mais como cordeiro mudo que vai para o matadouro, mas como verdadeiro leão de Judá, verdadeira estrela da manhã. Apocalipse capítulo 5, versículos 5 a 10 nos disse: E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, 20 viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, todos eles tendo harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que coisa tremenda e maravilhosa. Os discípulos já conheciam Jesus, mas diante de uma tempestade, levou-os a um nível mais profundo do conhecimento de Jesus. E agora eles perguntavam uns aos outros, dizendo: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este menino da manjedoura? E nós poderíamos responder essa pergunta de algumas formas. Este é aquele que lá nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, com o Pai e o Espírito Santo, traçaram um plano perfeito, eficaz e vitorioso para toda a história da humanidade. Quem é esse menino da manjedoura? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este menino da manjedoura? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este menino da manjedoura? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é esse menino da manjedoura? Este é aquele de quem os profetas falaram, para quem os patriarcas apontaram. Este é simbolizado como Cordeiro da Páscoa, cujo sangue foi colocado nos batentes das portas e libertou o povo de Israel da morte e da escravidão do Egito. Quem é este menino da manjedoura? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança. Este é aquele que foi simbolizado para aquilo que estava dentro da arca: as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este menino da manjedoura? Este é aquele que foi simbolizado pelo propiciatório, a tampa da arca, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este menino da manjedoura? Este é aquele que foi simbolizado por todas as festas de Israel, porque tudo apontava para ele. O Antigo Testamento era sombra. Quem é este menino da manjedoura? Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado, porque ele é o nosso verdadeiro descanso. Antigo Testamento era sombra, mas ele é a realidade. Quem é este menino da manjedoura? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Quem é este menino da manjedoura? Este é o Verbo eterno, o Verbo pessoal, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este menino da manjedoura? Este é o autor da vida. Ele é a vida mais perfeita e mais sublime. Este é o Criador do mundo. Este é o pão da vida. O pão que foi assado no forno da misericórdia de Deus. Este é a luz do mundo. Este é a porta da salvação. Ele é a porta de entrada para o paraíso de Deus em um mundo que foi fechado pelo pecado do homem. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Este é o bom pastor, o pastor que alimenta o rebanho,
o pastor que dá descanso para o corpo. Este é a ressurreição e a vida. Ele é a videira verdadeira. Quem é este menino da manjedoura? Este é o Filho de Deus, é o sol da justiça, a estrela, a brilhante estrela da manhã, o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. É o cordeiro que representa os fracos, mas é o leão que subiu aos céus, representando então Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é este menino da manjedoura? Este é aquele que, por amor de nós, não levou em conta a vergonha da cruz pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Quem é este menino da manjedoura? Este é aquele que andou por todo lado no poder do Espírito, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os leprosos foram purificados, os paralíticos andaram e os mortos ressurgiram. Quem é este menino da manjedoura? Este é a pedra fundamental da igreja. Este é o dono da igreja. Este é o edificador da igreja. Esse é o protetor da igreja. Quem é este menino da manjedoura? Este é o nosso Salvador. Este é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o desejado das nações. Este é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é este menino da manjedoura? Este é aquele que suou sangue no Getsemane, chorou no Getsemane, na mais turbulenta batalha, para derramar a sua alma na morte, para nos resgatar do inferno. Quem é este menino da manjedoura? Este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é aquele que levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Aquele que foi cuspido, aquele que foi vilipendiado, aquele que estendeu seus braços na cruz e transformou aquela cena de horror num palco da glória de Deus, num instrumento da nossa redenção. Quem é este menino da manjedoura? Este é aquele que foi sepultado, mas é aquele que arrancou nas entranhas da morte, o aguilhão da morte, e ressuscitou gloriosamente, vitoriosamente e poderosamente. Quem é este menino da manjedoura? Este é aquele que voltou para os céus e está sentado no trono, o nosso grande advogado, o supremo sacerdote, aquele que reina sobre as nações, aquele que levanta reis e depõe reis, aquele que tem a rédea da história nas suas mãos. Quem é este menino da manjedoura? Este é aquele que derramou seu espírito sobre a igreja. Este é aquele que é o cabeça da igreja e governa a igreja. Quem é este menino da manjedoura? Este é aquele que vai voltar para buscar a sua noiva, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, gloriosamente e vitoriosamente. Quem é este menino da manjedoura? Esse é o nosso glorioso Redentor, a razão da nossa vida e da nossa esperança. Jesus é a resposta certa para um mundo que vive fazendo a pergunta errada. Ele é o presente oferecido para pessoas que mereciam a morte. Quem é este menino da manjedoura? Este é aquele que nasceu em Belém, num período de alta temporada, porque o governador César Augusto tinha assinado um decreto que todos tinham que recensear, e por causa disso, não havia lugar para ele nascer. Então ele nasceu num estábulo, numa estrebaria, num berço de palhas. Mas até hoje ele continua batendo a porta para ver se tem um coração generoso que possa abrir para ele entrar. Ele continua batendo as portas do seu coração. Até quando você vai deixá-lo nascer nas estrebarias da vida, dizendo: não há lugar para ti? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, se hoje abrires a porta do teu coração e convidá-lo a entrar na sua vida, ele entrará e fará morada e fará novas todas as coisas. Então, se você ainda não tem como Senhor e Salvador da sua vida, não passe mais um Natal sem tê-lo como motivo principal e a razão da tua vida, porque somente quando ele for Senhor é que você terá um feliz Natal.
A Ele a honra, a glória, o poder, o domínio, a majestade pelos séculos dos séculos. Ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, te agradecemos porque despojastes da tua glória e viestes a este mundo como pequeno menino da manjedoura para revelar a Deus, como nosso sumo sacerdote, como profeta que havia de vir ao mundo. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor. Graças te damos, ó Pai, por enviar teu Filho Jesus e pelo teu plano perfeito de resgate e de restauração. Nessa hora nós queremos declarar que Jesus é o nosso Natal. Que Jesus, que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, é o nosso único Senhor e Salvador. Pai, escreve o nosso nome no livro da vida e faz novas todas as coisas. E que a cada dia venhamos dar a primazia e o senhorio de Jesus a prioridade. No nome dele que oramos e o recebemos hoje e sempre. Faz morada, habita em nós, que venhamos ser esse tabernáculo, que venhamos ser habitação do teu Espírito, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que a cada dia você conheça o pequeno menino da manjedoura, o Cristo e o Senhor, para que você possa ter não só um Natal de bênção, mas um ano repleto de paz e alegria, porque Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, Príncipe da paz. Feliz Natal. Deus te abençoe.